Baruch Hashem Adonai. Bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Quem está triste? A Johanna disse que está triste. Mas a Johanna vai sair daqui feliz. Viu, Johanna? Que o sermão hoje é sobre o amor de mãe, que é um reflexo do amor de Deus para com seu povo. Olha que tema legal, né? Tema bacana. Vamos orar ao Senhor? Querido eterno Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por estar mais uma vez na tua casa, na tua presença, para te render graça, te render glórias. Agradecemos, Senhor, pela família, pela essa igreja remanescente, a igreja adventista. Agradecemos pela saúde e agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que tem derramado em nossa vida. Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. E quando o servo diante de ti se arrepende verdadeiramente, nós temos a certeza que Deus perdoa o pecado. Então, Senhor, te pedimos humildemente, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, que reina e reinará para todo sempre. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro do Alvorene, noite de quarta-feira do dia 14 de maio de 2025, e este é o professor Francisco como Rocha. Reflexo do amor de Deus. Quem já ouviu falar na roda dos enjeitados? Quem não ouviu falar? Nunca ouviu falar na roda dos enjeitados? Nunca? Vamos explicar aqui. A roda dos enjeitados foi um mecanismo criado pelas casas de misericórdia. Eles colocavam um dispositivo no muro, onde girava esse dispositivo. As mães que não podiam cuidar da criança por motivos de pobreza, prostituição ou infidelidade por algum motivo, ela colocava a criança na roda dos enjeitados. E geralmente era colocado que horas? A partir da meia-noite, porque ela não queria ser vista colocando a criança ali. Aí o que é que acontecia? As irmãs que estavam do outro lado ficavam de plantão a noite toda, esperando a roda girar para pegar a criança, porque a criança não podia ficar lá sozinha a noite toda. Aí você imagina, dias e dias, meses e anos, as freiras se revezando para ficar sentada aqui, esperando a roda girar para pegar a criança. Isso foi um capítulo triste da nossa história, onde mães faziam isso, por necessidade e às vezes por irresponsabilidade. Aí nós temos esse lado triste sobre mães que jogam filho no lixo. Semana retrasada eu assisti um vídeo de um lixeiro que ele encontrou uma criança enrolada nos papéis. Ele foi pegar pensando que era uma boneca, aquelas bonequinhas parecidas com um bebê. Quando ele foi pegar, ele tomou um susto, era uma criança. Ele pegou, levou lá para não lembro onde foi que ele levou, e foi a reportagem toda. E ninguém sabe quem é a mãe, não apareceu até hoje, e foi levado para a casa para ser cuidado da criança. Mas será que isso é regra ou exceção? Exceção, né? Porque a maioria das mães, elas dão a vida pelo seu filho. Eu vejo a Rebeca, minha filha, com o Ravi. Eu olho assim, o amor que a Rebeca tem pelo Ravi é muito grande. O Ravi teima às vezes, bate a porta, ela briga com ele, quando eu olho, meu filho, venha para cá, parece que não aconteceu nada. Ela perdoa o Ravi assim, parece que não aconteceu nada. Porque tem menino que é danado, não é? Danado não. A Lenida disse, por isso que eu falei a palavra danado. A Lenida me contou que semana retrasada chegou uma senhora lá no SEIB, que ela ainda trabalha no SEIB, e lá trata muito de crianças, recebe muita criança. E um menino lá, não sei qual a idade, ele deu a tapa na cara da enfermeira. Exceção. Aí falaram com a mãe, aí o que foi que ela disse? Tomara que esse diabo morra.
com o próprio filho. Presta atenção, a que nível que nós estamos chegando do relacionamento de mãe com filho. Mas isso são as exceções, gente. Isso não é regra. Mas acontece. Isso aconteceu agora recente. Olha como é que está a sociedade, a família, onde Satanás entra para gerar esse sentimento na mãe. Porque ele quer atingir quem? A mãe quer atingir a família. É isso que ele quer fazer. Porque ele sabe que a mãe é aquele vínculo mais próximo do filho, é a sua mãe. É ou não é a mãe? Vamos mais aqui para frente. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de quarta-feira do dia 14 de maio de 2025. Este é o professor Francisco Rocha. A palavra de Deus, Isaías 49:15. Quem sabe de qual é essa passagem? Essa passagem aqui foi inspirada aqui. O hino de hoje foi inspirado exatamente nessa passagem. Não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. Olha o que é que diz. Amém? Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Será? É uma pergunta que Isaías está fazendo. Mais ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. E quando Isaías falou isso aí, ele imaginou: será que uma mãe, ela esquece do filho? Dificilmente ela esquece. Mas mesmo que ela se esqueça, Deus não esquece de você. Olha que interessante. Olha o amor que Deus tem para com o seu povo. É maior, mais grandioso do que o amor de uma mãe pelo filho. É maior ainda. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de quarta-feira do dia 14 de maio de 2025. Da graça e este é o professor Francisco Rocha. Gente. A generosidade, a paciência e o sacrifício. Você ser generoso com seu filho, você ser paciente e você sacrificar não é algo fácil. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de quarta-feira, do dia 14 de maio de 2025. Este é o professor Francisco Rocha. O amor de Deus pelo homem caído é tão forte quanto o amor de uma mãe por seu único filho. Você imagina o amor que Abraão e Sara tinham por Isaac. Imagina o amor. O filho de sua velhice, o único filho. Aí o que é que Deus pede? Sacrifica ele. Imagina o coração pesaroso de Sara. Imagine o coração de Abraão levando o filho para sacrificar. Imagine, consiga imaginar se colocando no lugar de Abraão, de Sara. O único filho, filho da velhice, primogênito, levando para ser sacrificado. Você imagina aí. É algo terrível, né, irmão? A irmã White também, ela fala em Testemunhos Selectos, volume 1. Ela fala: o amor de Cristo é profundo e fervoroso, flui com uma torrente poderosa para todos que estão dispostos a recebê-lo. Ele tem paciência com nossas fraquezas e ignorância. Ou seja, o amor de Cristo, ele é profundo, ele é fervoroso. Eu assisti um vídeo ontem que Cristo foi sacrificado. Cristo foi sacrificado? O que é que vocês acham? Cristo foi sacrificado? Não.
Quem era sacrificado eram os cordeiros. Ele se deu em sacrifício. Ele foi assassinado. Essa é a verdade. Ele se deu como sacrifício vivo, porque ele quis. Ele não foi lá à força, ele não foi lá porque... Não, ele foi porque ele quis. Porque ele disse, se Deus quiser falar com os anjos, ele me livraria da cruz nesse mesmo instante. Né? Mas o que é que acontece? Cristo se deu porque ele queria por amor a mim e a você. Que coisa impressionante, né? Tem uma passagem que Cristo diz: eu, como uma galinha, junto os pintinhos debaixo das suas asas, eu sempre quis fazer isso com Israel, porém vocês não quiseram. Veio profetas e profetas. O que vocês fizeram? Mataram os profetas, o povo de Deus. Mas Cristo, Deus, deixou de amar o seu povo devido à desobediência? Não. Ele continua amando você e a mim. Existe também na mãe o sacrifício. Quantas noites e noites Helenilda ficou acordada por causa da Rebeca? Quantas noites a irmã Ruth deve ter ficado acordada por causa do Felipe? Por causa da Rebeca? Eu não sei, mas com certeza. Porque você não dorme direito. A Iva com a Johanna, quantas noites, hein, Iva? Isso são sacrifícios, né? Interessante que eu trabalho com confecção. Eu vendo etiquetas para confecção. Você acredita que um dos maiores clientes meu são moda infantil? Sabe por quê? Porque a mãe deixa de comprar roupa para si para comprar para o filho. O maior cliente meu é a Picolé Rosa, que vende vestido para menina. A última compra dele agora foi R$35 mil. Ele faz roupa infantil. Por que vende muito infantil? Porque a mãe não deixa de comprar roupa para o filho. Brinquedo vende muito. Porque a mãe compra brinquedo para o filho. O Ravi é cheio de brinquedo, meu irmão. Toda semana se compra um brinquedo. Porque é o amor da mãe. A mãe tem o amor, ela quer. Quantas bonecas a Johanna tem? Quantos brinquedos a Johanna tem? Me diga aí, quantos? 10 mil, Johanna. Mas sabe por quê? É porque a Iva te ama. E eu vou comprar mais. Vai comprar mais? Amém, né? Significa uma coisa, que a mãe é rica, né? Sacrifício. Irmão White, em O Maior Discurso de Cristo, a irmã White fala: o sacrifício materno, embora finito, embora tenha 10 mil brinquedos, finito, em sua extensão, nos ajuda a compreender a profundidade do sacrifício divino. Um ato de amor que transcende a compreensão humana. Irmãos, vamos raciocinar uma coisa. No hebraico, existem duas palavras muito interessantes: a Mehilá e o Kippur. São duas palavras que significam perdão, certo? O Mehilá é o perdão humano. Aquele perdão que alguém ofendeu você vai lá e perdoa. Tem aquele perdão que aquela pessoa lá fez alguma coisa com o seu filho, tirou a vida do seu filho, você sabe quem é o assassino foi preso, você sabe que ele vai pegar 20 anos de cadeia, mas você vai lá e perdoa ele. Isso é o perdão humano. De coração mesmo você perdoa aquela pessoa. Isso no hebraico é Mehilá. E o que é Kippur? Que era feito no tabernáculo. Por isso que existe Yom Kippur, o dia do perdão. Presta atenção. Esse Kippur, que é o Kippur divino, eu sei o assassino do meu filho, eu sei que ele pegou 20 anos de cadeia, eu perdoo ele.
e chego para o juiz e digo: tira ele da prisão que eu vou ficar no lugar dele, porque ele não vai ter mais culpa nenhuma, porque eu perdoei ele de verdade. Esse aí é o perdão divino. Tira da cadeia e eu fico no lugar dele, mesmo ele ter matado meu filho. Você tem coragem de fazer isso? É muito difícil. Porque o perdão, o Kippur, nós não conseguimos. Por isso que existiu o sacerdote. Você pode perguntar: mas por que no tabernáculo existiu o sacerdote? Porque era o Kippur. Você não consegue fazer isso. Ali era o simbolismo do perdão divino que você e eu não conseguimos fazer. A única pessoa na face da terra capaz de entrar no Kodesh HaKodashim era o sacerdote. Qualquer outra pessoa morreria se entrasse. Era só o sacerdote que entrava no lugar santíssimo para expiar Kippur, o pecado de Israel, de todo o povo e dele também. Por isso daí o nome Kippur, que vem purgar, surgiu o nome purgatório da igreja romana, que é purgatório é o quê? Que é purgatório? Limpar os pecados. É um lugar onde você morre, quando você morre, você vai para aquele lugar fictício, que é o purgatório, e aqui os vivos, pela intercessão, ele consegue tirar você do purgatório. Pela oração, pela reza e pela penitência. Por isso que o nome purgatório vem de Kippur. Porém, isso não é verdade. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Abroene, noite de quarta-feira do dia 14 de maio de 2025. Este é o professor Francisco Rocha. 1 Reis, capítulo 3. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Abroene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Abroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Vamos lá, 1 Reis 3, versículo 25. Depois de uma disputa grande entre duas prostitutas sobre o filho, de quem era aquele filho que estava vivo, levam a criança e as duas mulheres na presença do rei. Depois de bate-boca das duas, aí o que é que o rei diz, Salomão? Verso 25. E disse o rei: dividi em duas partes esse menino, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, que estava vivo, que realmente era a mãe dele, falou ao rei: porque as suas entranhas... Uma pausa. Por que Deus resolveu fazer Eva da costela de Adão? Por que ele não criou Eva do barro também? Por que Deus não faz os filhos, nossos filhos, do barro? Ele poderia fazer os nossos filhos do barro? Lógico que podia. Mas por que ele não fez isso? Assassine comigo. Por que Deus não fez Eva do barro e não fez os filhos também do barro? Porque o propósito de Deus é criar uma conexão de afeto, de carinho, de responsabilidade, de proteção com a sua descendência. Entendeu por quê? Ele podia criar o filho, podia criar Eva do chão também. Ele tirou de Adão a costela, a mesma substância da costela, e fez Eva. Já existe uma conexão entre Adão e Eva. E Eva vai ter os filhos, toda a descendência, que vai criando uma conexão de afeto, de responsabilidade, de amor, de conexão genealógica. Entendeu por quê? Somente o homem e a mulher? Não. Os animais também e as plantas também. Porque cada semente vai dar a sua descendência. Deus fez de uma maneira que criasse um ciclo de genealogia e criasse um ciclo de afeto, de dependência e de responsabilidade. Interessante, né? Isso aí.
Igreja Adventista do Olha aqui. Sétimo Dia do bairro As suas de entranhas, Alvorene, ó. noite Porque de quarta-feira do as dia suas entranhas, 14 de dentro maio do de sentimento 2025, dela. e este é o Porque professor ela sabe que Francisco o filho é dela. Rocha. Ela engravidou, 9 meses, teve um menino, ela sabe que o menino é dela. Porque as suas entranhas se lhe enterneceram. Ela se comoveu por seu filho, porque ela amava o filho. E disse: Ah, Senhor meu, Rei Salomão, dai-lhe o menino vivo para ela. E de modo nenhum mateis, porque a outra dizia: nem teu e nem meu, divide o menino. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta realmente é a mãe dele. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei Salomão, e temeu ao rei, o povo temeu ao rei, porque viram no rei que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Olha que interessante, irmãos. Quando Deus dá sabedoria ao homem, você tem que aproveitar a sabedoria, mas sabendo que a sua sabedoria depende de Deus. O problema de Salomão, gente, até eu falei aqui no sábado, que o rei Salomão, ele é uma referência, um memorial para toda a geração, para você olhar para Salomão e ver que não é a riqueza e nem a sabedoria que dá independência ao homem. Você é rico e você sábio, você depende de Deus. É incrível, né? Você olha para Salomão, não teve homem mais rico do que Salomão. Mas hoje tem o Elon Musk. Mas o Elon Musk não toma café, chá, não sei, em taça de ouro. Elon Musk não come em prato de ouro. Elon Musk não tem um trono de ouro e marfim. Elon Musk não recebe carregamento de ouro da África, não sei de onde, do mundo todo para ele. Não tem. Salomão tinha tudo isso. De uma vez só, Salomão mandou fazer 300 escudos de ouro batido. O que é ouro batido, gente? É ouro que não é oco. Já viu aquelas panelas de alumínio que o galego vende? Que é bem grossona? Ali é alumínio batido. Panela de alumínio batido. Você imagina 300 escudos de ouro batido. Quanto é hoje 300 escudos de ouro batido? Mais ou menos um escudo desse tamanho. Feito de ouro batido, martelado. Imagina aí. Mas Salomão, ali, eles perceberam que Salomão tinha sabedoria, porque viu que aquela mulher que quis preservar o filho, é melhor dar para outra do que eu ver o meu filho sofrer. A renúncia. Olha que interessante. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo crê, que crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós, a partir de hoje, saiamos daqui. Quem tem algum problema com a sua mãe, chega em casa e peça perdão a ela. Quem não tem mãe, você fique pensando: eu vou ser mãe, então eu sou mãe. Eu não tive uma mãe boa, ou eu tive uma mãe ruim, ou eu tive, eu não sei qual é a sua situação. Mas a partir de hoje, se você tem uma mãe, cuide da sua mãe. Ame a sua mãe. Se você não tem mãe, mas tem filha, você é uma mãe. Tu tem mãe? Tu não tem mãe? Não tem mãe, não? Tem sim, tem. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 14 de maio de 2025. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente na Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Entendeu? Porque esse amor, essa relação mãe e filho, é o reflexo da graça divina, a mesma coisa que Deus tem para com o seu povo. Esse mesmo amor de proteção, de carinho, sacrifício, generosidade e paciência. Amém? Vai ter mensagem musical? Não. Ninguém vai louvar? Não, tem o hino. Vamos botar o hino aqui, vamos botar o hino. Esqueceram.
Música gera direitos autorais, portanto, encerramos aqui o vídeo de hoje. Mensagem proferida hoje através do professor Francisco Rocha. E agradecemos a todos pela paciência, a todos que nos ouviram até agora. Valeu, Jesus!